Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no estúdio da Aliança Comunicação e Marketing e nós estamos aproveitando dessa estrutura maravilhosa. Vamos fazer um bate-papo aqui em um podcast muito interessante. Vamos tentar trazer um conteúdo bem interessante para vocês. E se você tiver interesse de trabalhar com marketing, comunicação visual, gestão de rede social, site, vídeo, Reels, os caras são fera. A Aliança tem atendido a nossa empresa, Rapport Negócios Imobiliários, de uma maneira com excelência e nós indicamos. E confere lá no nosso Instagram, rapport.imob, tem muito conteúdo produzido pelo pessoal da Aliança Comunicação e Marketing. E hoje nós estamos aqui com o Ederson, empresário, CEO, fundador da MecFlu Selos Mecânicos, com formação na área mecânica industrial, vem trabalhando aí tem alguns anos na área, desbravando o mercado. Um dia estava começando, ele e o sócio, hoje vem com a empresa mais sólida, que já consegue trazer um aprendizado para todos nós, né, que passa por ali como colaborador, como fornecedor, como parceiro de negócio. E tudo bem, Ederson? Tudo bem, Fábio. Gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui no espaço da Aliança Comunicação e Marketing e agradecer as suas palavras aí, a forma que você apresentou a gente. Obrigado aí pelas palavras. Valeu. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui, pessoal, muito interessante, abordar um assunto com o tema central de empreendedorismo. E espero que vocês gostem, que vocês possam absorver o máximo possível e seguir os conteúdos aí. Eu tenho algumas perguntas aqui para você, Ederson. Você tem um currículo muito vasto e pode agregar muito para o conhecimento geral das pessoas aí que nos assistem. E eu queria começar perguntando quem é o Ederson. Cara, o Ederson é um cara simples, entendeu? Valoriza muito a companhia das pessoas que ele ama, da família, da companheira, dos filhos, entendeu? Gosto muito da minha família no geral. E um cara que acreditou e queria fazer alguma coisa que contribuísse para melhorar o dia a dia ou o trabalho das pessoas. Esse é o Ederson. De bola. Ô Ederson, compartilha um pouco com a gente sobre a tua empresa, como que é a estrutura, em quantas pessoas. A minha empresa, a MecFlu Selos Mecânicos, tá? Ela é uma empresa que nasceu há aproximadamente 16 anos atrás, 2008. É uma empresa especializada em fabricação, recuperação e desenvolvimento de projetos especiais de selo mecânico, tá? Ao longo dos 16 anos, a gente traçou uma trajetória de sempre fazer reinvestimento na empresa, tá melhorando a estrutura da empresa para poder atender o mercado e também diversificamos, tanto em produtos, tá, como em serviços prestados para o mercado. Legal. Vocês estão localizados em qual cidade? A gente fica localizado em Sertãozinho. Sertãozinho é um dos maiores polos industrial fornecedor para o segmento sucroenergético do país, é o maior polo industrial, fornecedor do setor sucroenergético, e tem muitas indústrias. Para você ter uma ideia, Sertãozinho tem 700 empresas e 500 indústrias. Uau. Porrada de empresas, então, para poder atender todo esse mercado, né? Sim. Legal, bom demais. Ô Ederson, e de onde vem essa raiz do empreendedorismo, cara? Cara, a raiz do meu empreendedorismo vem de casa. Porque, tipo assim, eu nasci numa família de empreendedores. O meu pai, a minha mãe é empreendedor, os meus irmãos são. Sempre em negócios de pequeno porte, mais voltado pro público comum, você entendeu? Sim. Bar, mercearia. O meu pai foi fotógrafo a vida toda, entendeu? Só que a gente conversando em família lá, a gente vê que essa raiz é bem mais antiga. Porque mesmo os meus avós, por parte de mãe, por parte de pai, os meus bisavós, mesmo sendo lavradores, mexendo com a terra, o pessoal já era empreendedor. Porque assim, por exemplo, eu lembro de vivenciar isso aí
O meu avô, além de ter roça de mandioca, plantar mandioca, ele não só colhia para consumo, para dar para os animais, enfim, processava essa mandioca. Então ralava, secava, torrava a mandioca, transformava em farinha. E essa farinha não era só para o consumo da família, não. Fazia comércio com essa farinha. Processo completo. Processo completo. Então ali já envolvia um tipo de manufatura. Você entendeu? Legal, muito bom. Ederson, e você começou a empreender com quantos anos, assim? Então, aí vem um ponto interessante, tá? Como a minha família, quando eu era pequeno, tinha um bar e mercearia, a gente teve esse bar e mercearia por 28 anos lá em Sertãozinho. E eu comecei com 9 anos ajudando a minha mãe ali no bar e mercearia. E assim, eu fazia uma coisa na época que já era empreendedorismo, só que eu não tinha consciência disso, que era o quê? Criar produtos para poder vender na mercearia. Eu lembro que numa certa vez a minha mãe comprou uma máquina de assar frangos. E assim, aí eu já comecei a dar ideia de assar costela, assar linguiça, fazer eventos ali naquele bar mercearia para aumentar o movimento de final de semana e ofertar esses produtos para os clientes, entendeu? E por mais que eu não soubesse, ali já tinha um tino empreendedor. Ah, legal, bacana. E, cara, eu ouvi falar da história de um carrinho de cachorro-quente. Conta aí pra nós. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu tive a vontade de gerir um negócio sozinho, tendo aquela experiência com a minha mãe. 14 anos. 14 anos. E aí a ideia que surgiu foi de ter um carrinho de cachorro-quente, tá? E esse carrinho de cachorro-quente, ele tem uma passagem interessante na minha história. Muitas vezes eu sou mais lembrado dessa fase do que eu lembro. Só que ali tem todo um fator, né? Você trabalhar com alimento, você trabalha com reposição de mercadoria, preparo do produto, o modo que você vai servir esse produto para o público e o atendimento, entendeu? Então, assim, foi uma fase ali que eu era inexperiente, ainda era meio molecão, surgiu várias situações engraçadas, mas assim, ali existia um aprendizado, tá? E por eu estar ali na cidade de Sertãozinho, esse convívio na mercearia, também eu ouvia muitas histórias dos frequentadores ali do bar e mercearia que falavam do dia deles, que eles passavam na indústria. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava tentando empreender ali com um carrinho de cachorro-quente e tal, porque às vezes não tinha idade ainda para trabalhar no setor industrial, mas ali já nascia uma semente do que eu queria fazer. Tá? Legal. Não, bom demais. E aí foi te estimulando, né? Você sentava ali para de repente comer um salgadinho, alguma coisa. Um cara que era soldador, outro cara que era torneiro, outro que trabalhava com um torno CNC, que é um material, um equipamento mais automático, e aí você ia tendo experiências já. É exatamente isso. Eu tava ali atendendo o pessoal e o pessoal... O que o pessoal faz no happy hour? Fala sobre trabalho. E aqueles caras não era diferente. Hoje lá na empresa aconteceu isso, aconteceu aquilo. O pessoal falava com orgulho quando fazia um equipamento diferente, uma peça diferente, entendeu? Então isso aí foi surgindo uma raiz em mim. Ao mesmo tempo que eu tinha essa raiz empreendedora, eu falei, não, cara, eu tenho que aprender a fazer o que esses caras fazem. Cara, quando eu penso nessas bar mercearia mais antiga, eu já lembro daquela balança manual, né? Às vezes tinha até algumas linguiças ali que ficava pendurada no varal. Tinha essas coisas, tinha coxinha lá. Tinha coxinha, salsicha empanada. Tinha ovo cozido empanado, cara. Com certeza. Nossa, maravilhoso. E assim, um gordinho não resiste um desses, né? Não resiste. Nós fazia de tardezinha, que era perto da hora dos caras chegarem do trabalho. Caraca. Sabe aquela fome que te dá no finalzinho da tarde? Sim. Então os caras já chegavam ali pra fazer um happy hour e uma coxinha ali na estufa ali esperando os caras. E a gente vendia pra caramba, velho. Bom época demais. Gostosa. Boa época, né? Ederson, fala pra mim como que você era na escola, cara. Compartilha com a turma aí. Cara, eu sempre fui uma pessoa assim que eu preciso ser preso pelo assunto. Então, na escola, eu tinha assim, quando a gente estuda no ensino fundamental, a gente tem em torno de 8 matérias ali. E as matérias que me prendiam,
eu me apaixonava pelo negócio, prestava atenção e conseguia tirar nota nas provas sem ter que estudar em casa. Por exemplo, sempre me identifiquei muito com história, geografia, ciências, era mediano em português. E a matemática, eu tinha um problema, eu não entendia matemática, cara. Hoje nós estamos falando aí que eu trabalho na área de exatas, a minha formação foi toda na área de exatas, eu escolhi esse caminho, tá? Foi uma paixão também, né? Pode conversar sobre isso daqui a pouco, porque quando eu comecei a estudar mecânica, eu me apaixonei pela matemática. E eu comecei a entender a história da matemática, para que servia, aonde surgiram as primeiras medidas, entendeu? Então na escola eu era um cara que sempre tinha uma turminha, né? Na minha classe sempre tinha assim, era eu e mais 4. Jesus era seguido por 12, eu tinha 4, entendeu? Isso aí desde o começo aí do ensino fundamental até quando eu saí no colegial. Eu tinha uma turminha de amigos legal. Teve casos de eu estudar 4, 5 anos seguidos e repetir a turma, você entendeu? Sim. Aconteceu disso. Então eu tenho amigos aí da época da escola aí que são memoráveis. Legal. E as matérias que você mais gostava assim, qual que era? Então, eu tava te falando, né? História, geografia, ciências. Cara, era só nota top. Legal. A matemática eu tinha que lutar pra passar de ano. Legal. Tem umas histórias que eu já ouvi sua que eu queria que você desse um brief pra gente. Uma história que você gosta muito de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, né? Você é fã de geopolítica, né? Sim. Então, o que acontece? Falando da escola, a gente estava falando sobre as matérias de História e Geografia. E aí agora você tocou no assunto da geopolítica. Eu sou apaixonado por geopolítica. Mas o que é a geopolítica? A geopolítica é uma ciência que estuda os estados, os países e como esses países vão se comportar mediante aos seus interesses. Entendeu? Porque é assim que os estados se comportam, para atingir os seus interesses e os seus objetivos. E aí, quando a gente fala de história e geografia, por exemplo, você falou dois assuntos legais, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Aquilo que a gente conhece como história hoje era a geopolítica que acontecia naquele momento. Então, a Primeira Guerra Mundial foi a geopolítica que acontecia naquele momento na Europa. E a Segunda Guerra Mundial a mesma coisa, entendeu? Entendi. E, cara, geopolítica tem alguma coisa a ver com empreendedorismo? Geopolítica tem a ver com empreendedorismo porque quando você começa a observar ou aprender a fazer análise de geopolítica, essa questão de você trabalhar em pró dos seus interesses e dos seus objetivos é basicamente a mesma técnica que a gente replica no empreendedorismo. Entendeu? O que é empreendedorismo? Geopolítica fala da questão regional. Então, assim, se você é um empreendedor, você tem que se localizar geograficamente. Você tem que saber aonde você vai colocar a sua empresa, quais são os seus clientes, aonde eles estão, entendeu? Você tá observando a análise geográfica, entendeu? E aí quando você parte para a parte de estratégia e nações, qual que é a estratégia do seu negócio? Que produto você vai colocar no mercado? Quem que você vai atingir? Como que você vai fazer com que aquele cliente fique sabendo do seu produto? E aí na parte estratégica, como que você vai se preparar internamente? Como que você vai estruturar o seu negócio? Qual que vai ser o layout? Qual que vai ser as ferramentas que vai fazer você movimentar aquele negócio? Então, tipo assim, eu gosto de geopolítica por hobby. Ainda não sou especialista. Mas, cara, tiro muito lição desse assunto. Sensacional, sensacional. Geopolítica é o negócio feito pelos países, então. Exatamente. Você matou a charada. Geopolítica é os países se movimentando de forma estratégica para atingir os seus interesses. De bola. Igual qualquer empreendedor. Bom, o Ederson, qual que foi a primeira vez que você caiu a sua ficha assim que você era um empreendedor? Então, você vê que interessante, né? Eu comentei e falei sobre muitos fatos que eram empreendedorismo que eu fazia desde lá, de comecinho, 10 anos de idade. A minha empresa vai completar 16 anos, tá?
A primeira vez que eu entendi que eu era um empreendedor faz mais ou menos 15 anos atrás, quando eu já tinha criado a minha empresa, eu e meu sócio, e a gente começou a frequentar as reuniões do Sebrae para receber instruções de gestão, de como se organizar e tudo. Aí que eu entendi que eu era um empreendedor desde muito tempo. Eu só não sabia que a palavra era essa. Cara, você citou um assunto interessante. Hoje o Brasil, o estado de São Paulo, é um estado que tem muitos empreendedores, microempreendedores, empreendedores autônomos. E você citou sobre o Sebrae. E eu sempre vejo o Sebrae promovendo ações que ajudam as pessoas que estão começando, né, no empreendedorismo. O que você tem para falar sobre o Sebrae, que é um auxílio gratuito, né? Sim, o Sebrae faz parte do Sistema S. A minha empresa é contribuidora do Sistema S, que engloba Sebrae, Senai, todas essas questões aí. E o Sebrae, ele é uma instituição de fomento de microempreendedores, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que para quem está começando, para quem não tem uma formação em administração, entendeu? Para quem está querendo criar um negócio, para quem tem uma ideia legal, para quem está começando um negócio, cara, é muito válido. Eu ali no Sebrae eu vi muita coisa que me ajudou, me incentivou, o meu sócio a mesma coisa, e você começa a ter várias visões como tocar um negócio. Não vai te dar todas as respostas, porque a sua própria trajetória vai te direcionar para isso, mas é uma ferramenta importante. Muito bom. Fala um pouco do começo da tua empresa e qual foi o equipamento industrial que você introduziu no mercado. Qual que foi o equipamento que você falou? Através desse equipamento eu vou solidificar meu negócio. Cara, então, tem uma questão interessante aí, tá? Eu te falei que eu ouvia o pessoal falando lá de como era trabalhar na indústria. Então, eu comecei a trabalhar na indústria e entendi que eu tinha que buscar conhecimento, que eu tinha que estudar, aprender para ter uma chance de me destacar trabalhando como funcionário mesmo e me preparar para o mercado. Eu queria ser um torneiro mecânico especializado em turbina a vapor. Só que eu não tive a oportunidade de trabalhar em nenhuma empresa de Sertãozinho, das 4 que eu visitei na época, que trabalhava com turbina a vapor. Fiz entrevista, tudo, e não tive a oportunidade. Eu tive uma oportunidade, quando eu já estava cursando o curso técnico em mecânica no IFESP, de trabalhar numa empresa que fabricava selo mecânico. Então ali naquela empresa, cara, eu falo muita palavra paixão. Talvez não... Tem gente que não pode gostar desse termo. Conhecendo o produto e o equipamento, eu me apaixonei por aquilo ali. E eu descobri que essa empresa que eu trabalhava, apesar de estar fazendo um movimento de protagonista no mercado, e o conhecimento interno que eles tinham sobre o produto ainda era muito pequeno da abrangência que o equipamento tinha. Então, eu mergulhei de cabeça, buscando material em outros idiomas, material fora do país, estudei muito. E o carro-chefe da minha empresa é o selo mecânico. Então a gente montou a empresa para fabricar, recuperar e desenvolver projeto especial desse equipamento. Muito bom. E o que é selo mecânico de uma maneira mais técnica para todo mundo poder entender? O selo mecânico, ele é um dispositivo ou elemento de máquina destinado a conter vazamentos em máquinas que processam líquidos, ou que transportam o líquido de um lugar para o outro, ou que movimenta ele. Vou dar 2 exemplos. Uma bomba centrífuga, o que ela faz? Ela pega um líquido que está num determinado lugar e transporta para outro lugar. A bomba centrífuga, ela tem um eixo, né, que atravessa o corpo dela, tá? Para esse eixo fazer o movimento ali da paleta ali, do rotor, e transportar esse fluido, ele tem que atravessar o corpo da bomba. O selo mecânico é o que impede que aquele fluido bombeado vaze para fora. Outro equipamento é liquidificador, máquina de lavar, tá? Dentro de casa. Dentro de casa. Então a máquina de lavar tem um selo mecânico, é conhecido selo mecânico da linha branca, tá?
disseminado aí no país, tá? Então, assim, o que acontece? Esses equipamentos como liquidificador, máquina de lavar, eles existem na indústria, em escala industrial, entendeu? Na indústria têxtil, tem máquina de lavar do tamanho de um cômodo da tua casa. Sim. E nesse equipamento vai um selo mecânico industrial, então é nisso que eu me especializei. Por exemplo, na indústria de laticínio, onde faz manteiga, faz requeijão, essas coisas, tem um liquidificador gigante lá para bater esse negócio, uma batedeira gigante. E ali vai um selo mecânico. E é nisso que a minha empresa se especializou. Muito bom, muito bom. Ederson, vejo que você... 16 anos de empresa, né? A gente costuma brincar que não é 16 dias. Sim. E a gente vive várias coisas, várias situações, né? Como empreendedor, empresário, a gente sabe qual que é o desafio, né? Do empresário para poder tocar uma empresa, porque a gente passa por muitos momentos bons, mas muitos momentos de adversidade também. Então, diz que a resiliência é uma tatuagem do empreendedor que consegue permanecer no mercado, né? E eu queria saber de você, qual que é a sua maior satisfação como empreendedor até hoje? Cara, faz muito tempo que eu tenho essa convicção. A maior satisfação que eu tenho hoje como empreendedor, hoje a gente tem 26 colaboradores, fora eu e meu sócio, tá? E a maior satisfação que eu tenho é saber que tem 26 pais e mães de família que tiram o seu sustento dali. Então a gente como equipe faz um trabalho todo junto para pôr um produto de qualidade no mercado, mas todo final do mês o mundo consegue levar uma porcentagem do fruto daquele trabalho para dentro da sua casa, para trazer alimento, conforto, para pensar em conquistar os seus sonhos, para realizar as suas coisas. Então isso aí é o maior orgulho e satisfação que eu tenho. Cara, sensacional. Conseguiu transmitir um sentimento assim de que você ser o receptor é bom, você suprir a sua própria necessidade, mas ter a oportunidade de suprir a necessidade de outras pessoas se torna nessa satisfação na qual você comentou aqui agora, né? E aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre pessoas, gestão, como que é o teu relacionamento com isso, como que é a estrutura da tua empresa hoje, como é dividida em mais de um gestor, fala um pouquinho disso. Complementando aquela pergunta sobre a satisfação, né, e a declaração que eu dei, eu penso assim, Fábio, ninguém faz nada sozinho. Você vai fazer sozinho se você quiser fazer um trabalho pequeno e pontual. Se você quiser fazer um trabalho abrangente, você vai precisar de pessoas. E o maior capital que uma empresa tem é o capital humano. Sempre pensei dessa forma, viu? Então, hoje a nossa empresa está estruturada lá em vários departamentos, né? Então, a gente tem departamento financeiro, administrativo, comercial, produção, controle de qualidade, expedição, tá? Meu sócio, basicamente, ele toma conta do departamento financeiro e administrativo. Ele também administra um nicho do nosso negócio e a gente tem uma oficina especializada em manutenção de bombas, tá? Então ele faz toda a gestão dessa parte de serviço de bomba, ele que administra. E eu cuido da parte de selo mecânico e tem alguns outros equipamentos industriais especiais que a gente começou a inserir no portfólio alguns anos atrás. Hoje a gente está bem especializado e eu faço a gestão dessa parte. Então nessa parte eu faço a gestão da engenharia, da produção, controle de qualidade, edição. Entendi. Bom, e qual que você acha que é a dica que você daria para um cara que está começando agora, montando uma equipe, começando a ter relacionamento com pessoas de personalidade diferente, de raízes diferentes? O que você
teria para contribuir referente a esse assunto de pessoas, para quem está começando? Eu acho que nessa parte de pessoas, uma coisa importante: não misturar as coisas, tá? Então, você não é obrigado a ter um relacionamento com seu colaborador fora da empresa, mas se você tiver, você não pode misturar o relacionamento de fora da empresa com o relacionamento dentro da empresa. A outra coisa é ser imparcial. Você tem que ser imparcial dos acontecimentos, dos relacionamentos que os seus colaboradores vão ter. Então, você sempre tem que passar, ou se você não tem, você tem que aprender a ter um comportamento profissional. Há 16 anos atrás, quando eu comecei a empresa, eu não tinha noção disso. Eu tinha algumas percepções. Só que aí a gente comentou sobre o Sebrae, aquela passagem sobre o Sebrae, algumas palestras, algumas convivências com os clientes, frequentar outras empresas, isso aí vai te passando uma postura profissional que o mercado precisa. E essa postura não é só num ramo igual ao meu, que é industrial e é uma indústria de base para outras indústrias. Se você vai ter uma padaria, existe todo um procedimento, um rito, um comportamento profissional que você tem que ter na gestão desse negócio. Se você vai montar uma oficina de automóvel, tem algumas coisas, algum comportamento profissional que você deve até observar no teu concorrente ou numa grande concessionária que tem uma oficina e tentar replicar dentro do seu negócio para você ser assertivo, entendeu? Eu posso falar isso. Muito bom, muito bom. Com certeza a gente vai conseguir aproveitar muito esses conselhos aí, né? Que, como você mesmo falou, quando você começou, você não tinha essa consciência. Sim. Mas é muito interessante como a experiência, a vivência, a quantidade de vezes que a gente repete as coisas, elas nos ensinam, né, a fazer cada vez mais, melhor, de uma maneira, às vezes não tão rápida, mas muito mais correta, né? Sim, exatamente. Como que você se vê hoje como profissional, Ederson, depois de todas essas experiências, essas trajetórias? Fala um pouquinho da empresa também, depois de 16 anos. É uma empresa... Vocês estão no melhor momento? Eu fiquei sabendo também que vocês estão de casa nova, né? Sim. Tem um barracão novinho lá para o pessoal poder trabalhar, os clientes visitar. Fala do seu momento como profissional e fala do momento da empresa também. Cara, eu, Ederson, hoje como profissional, me vejo como um profissional preparado, resiliente, entendeu? E vem buscando diversificar os nossos negócios na empresa, os nossos produtos e atendimentos, entendeu? E tenho o capital humano, que são os colaboradores, e tenho preparo para estar direcionando o pessoal para esse segmento, tanto eu como o meu sócio. Entendi. A empresa, ela está num bom momento, entendeu? Porque ela está num bom momento porque ela está num momento de reestruturação e preparo para para desenvolver esse trabalho que eu te falei, para ter condições de diversificar, de atender o melhor mercado, de produzir produtos com mais qualidade. Então, nesse quesito, ela está num bom momento, entendeu? No momento financeiro, financeiramente estamos num momento estável. A gente sabe que toda vez que você faz um grande investimento, entendeu? A gente tem que ter um momento de separar, respirar, né? Ter calma. Sim. Entendeu? Porque é muito fácil você trabalhar com o caixa cheio, entendeu? E depois de grandes investimentos, não tem como você estar com o caixa cheio. Sim. Mas a gente tem uma carteira de cliente confiável, tem um produto bom no mercado, entendeu? A gente falou sobre o mercado sucroenergético, a gente está há 16 anos atendendo esse mercado. Esse mercado já representou 97% da nossa carteira de clientes. Hoje é 65%, 67% do nosso faturamento anual. A McFlu, ela tem alguma limitação geográfica? Tem de todo o Brasil? A gente atende o país inteiro, o Brasil inteiro e alguns países da América do Sul.
tá? Legal. Já fizemos negócio no Paraguai, no Uruguai, tá? Entendi. Então, qualquer cliente que precisar do serviço de vocês, eles solicitam e vocês conseguem atender eles, território nacional e países vizinhos. Exatamente. Bom. Hoje a McFlu, ela atinge quais setores? A gente até atinge diversos setores da economia, tá? Setor sucroenergético, eu citei, setor alimentício, químico, petroquímico, e o setor de agronegócio. Legal. Para o agronegócio, o que a tua empresa produz hoje? A gente produz um nicho de equipamentos para agronegócio que é voltado para a área de produção de adubo defensivo biológico, tá? O selo mecânico que a McFlu fabrica, se não for o melhor, um dos melhores selos mecânicos do Brasil para reatores e agitadores, tá? E a gente se especializou tanto nesse nicho que hoje a gente fabrica os reatores e os biofermentadores dos nossos clientes desse setor de produção de adubo biológico, tá? Outro trabalho que a gente se especializou também, às vezes a gente chegava no cliente, o cliente tinha um biofermentador funcionando lá e queria colocar um selo mecânico de qualidade. Só que o equipamento dele não tinha condições de receber esse selo mecânico de qualidade. Então, precisava se trocar algumas peças ou componentes, tá? Então, a gente se especializou em fazer o retrofit desses equipamentos. O que é o retrofit? É você trocar componentes, fazer um melhoramento desse equipamento. Entendi. Fala um pouco sobre esse biofermentador. O que seria esse equipamento? O biofermentador, ele é um equipamento que funciona meio que como uma panela de pressão. Então, o início do processo, eles têm que colocar água lá e tem que esterilizar essa água. Então, vai ferver a água. Sim. A alta temperatura. E essa água, essa alta temperatura vai gerar uma pressão interna nesse equipamento, e essa pressão interna não pode sair para o meio ambiente. Quem faz essa vedação é o selo mecânico. No segundo estágio, que é a parte de fermentação e de colocar os micro-organismos vivos lá dentro, não pode ter troca gasosa com o meio ambiente. Porque se tiver troca gasosa, contamina o produto. Mais uma vez entra o selo mecânico de qualidade da McFlu. Olha o selo mecânico aí. Que é campeão e, entendeu? Não deixa contaminar mesmo. Entendi. E que tipo de produto que vai nesse biofermentador? O biofermentador, eu falei para você, 2 produtos que são produzidos. É o adubo biológico, ou fertilizante biológico, e o defensivo biológico, tá? Um vai ser usado para fazer com que a planta se desenvolva de forma melhor, entendeu? Por exemplo, tem um fertilizante, eu posso dizer assim, que é usado na parte da soja, que chama inoculante. É usado em soja e milho. Esse fertilizante, o micro-organismo vivo, ele vai lá na raiz da planta, quando ela começa a enraizar, e começa a morder a raiz da planta. A raiz da planta gera tipo uma cicatrização em volta desse organismo vivo. E aí ele fica ali mordendo a raiz da planta, e essa troca que ele faz com a planta permite que a planta faça melhor captação de nitrogênio do solo. E ela desenvolve melhor, e com a planta com a saúde melhor, e gera uma maior produtividade. E o defensivo biológico, ele ataca todas as pragas, e o defensivo químico não tem condições de inibir. Entendi. Então, o seu equipamento, ele é capaz de produzir esse adubo biológico. Exatamente. Os equipamentos que a gente produz hoje, os biofermentadores, são de altíssima qualidade e dão confiabilidade para o processo o pessoal produzir o seu adubo biológico, o seu fertilizante biológico. Certo. E qual que é o resultado que o agricultor tem nisso? A conta fecha, o investimento é muito alto. Na hora do cara fazer um investimento desse versus
a colheita, o resultado que ele vai ter final? Então, eu aposto muito no produto. Sou entusiasta do setor. Por quê? Eu fui entender também esse produto que é produzido no meu equipamento, qual que é o efeito que ele vai ter lá no campo, na lavoura, tá? Vamos pegar, por exemplo, o estado do Mato Grosso. Hoje, por hectare, o estado do Mato Grosso produz 55 sacas de soja por hectare. Se você fazer um bom manejo, tanto com adubo biológico quanto com defensivo, você vai ter um aumento na sua produção de até 6 sacas por hectare. Isso aí dá um pouco mais que 10%. E aí você fala para mim assim, cara, mas só 10%? Imagina um produtor, e no Brasil tem muito, que tem 10 mil hectares de soja. Em 10 mil hectares de soja, com esse manejo adequado, ele vai ter 60 mil sacas de soja a mais. A saca de soja hoje está cotada a R$120. 60 mil sacas a mais vai dar um pouquinho mais que 7 milhões de reais. Para o produtor brasileiro que já enfrenta um monte de desafios, isso aí é um puta de um retorno. Cara. Com certeza. Muito, é um retorno bom. Expressivo. Muito bom mesmo. E como que você vê esse potencial da tua empresa em explorar o agronegócio? Você acha que hoje é um desafio muito grande? Vocês já vêm desbravando esse mercado já tem um tempo? Tem atingido já um público? Como que está sendo essa relação em oferecer esse produto para o agricultor e qual que está sendo a aderência? Lá na empresa, eu sou a liderança responsável por desenvolvimento tecnológico de produtos. A empresa tem 16 anos no mercado. Faz de 6 para 7 anos e eu estou basicamente focado nesse setor de produtos biológicos. Tá? Hoje a gente está com cada vez mais bem preparado, bem estruturado, conhecedor das melhores práticas e tecnologias para a produção dos equipamentos, tá? Com bastante conhecimento, a equipe técnica preparada, tanto para atender os clientes internamente como externamente, tá? Então, eu estou tão confiante no segmento que hoje a gente não passa 6 meses sem lançar um novo produto. Tem um novo produto que a gente está lançando que eu nem comentei aqui. A gente está lançando no mercado um painel de controle de bioprocesso, um sistema de automação que o cara pode ter um biofermentador lá há 10 anos, eu consigo implantar esse sistema no biofermentador dele e ele automatizar todos os processos da fermentação dele. Estou lançando esse produto no mercado. Contratei um engenheiro competente, com conhecimento na área, profissional sério, com domínio do assunto, para entregar para o mercado produto de qualidade. Muito bom, muito bom. E se eu fosse um agricultor, compraria agora porque passa muita confiança. E até mesmo se você quiser utilizar essa câmera aqui, olha no olho do teu cliente, do engenheiro aí, manda um recado para ele aí, cara. Acho que ele... Vou mandar um recado aí, a gente falou muito sobre agronegócio, né? Porque o cliente final, ele é muito importante, né? Mas deixando claro que a McFlu atende as indústrias de produto biológico. Então o agricultor, ele é cliente final dos meus clientes, né? A McFlu basicamente é uma empresa, uma indústria para atender a indústria de base. E nessa área de agronegócio, de produtos biológicos, fiz grandes parcerias, grandes amizades aí, parceria profissional com engenheiros de bioprocesso, com biólogos, né? Com essa classe de cientistas no nosso país que trabalham em prol do agronegócio. Quem quiser contar aí com a gente está aí para andar de mão dada, para oferecer expertise, disponibilidade para trabalhar e um equipamento de confiança para o mercado. Show de bola. Ô Ederson, e no sentido geral, assim,
o que você espera pro futuro? Cara, pro futuro eu espero cada vez mais conseguir diversificar o meu negócio, entendeu? De forma sólida, ter o meu capital humano, os meus colaboradores cada vez mais preparados e cada vez mais estáveis, tá? Sabendo que estão numa empresa que tem condições de ofertar as ferramentas de trabalho que eles precisam e estabilidade. Bom, vamos mandar um recadinho agora para aquele jovem que está sentado no sofá de casa, gosta de assistir um TikTok, fazer umas dancinhas no Instagram. Cara, aquele menino novo que está ali no Senai com 16 anos, está prestes a ingressar nesse mercado de trabalho, esse mercado que é competitivo por um lado, só que carente por outro. O que você falaria, que recado você daria para um rapaz aí ou uma moça de 16 anos que está entrando nessa área da indústria e tem intenção de fazer carreira? Vou falar tanto para esse público aí que você falou e tá aí se preparando aí para entrar em qualquer nicho da área profissional, e vou falar também para aqueles que sonham em ser empreendedores. Estuda bastante, sonha bastante e trabalhe bastante pelos seus sonhos. Porque se você trabalhar bastante para os seus sonhos, eles vão te levar a lugares que você nunca imaginou estar. Show de bola, muito bom. Ederson, você faz algum tipo de investimento? Já conseguiu atingir esse nível já nos seus 16 anos de empreendedorismo? Eu acho que o investimento ele faz parte da trajetória de qualquer pessoa, tanto daquelas que trabalham como empregado, daquelas que são empreendedores. Todo mundo tem que procurar fazer algum tipo de melhoria na vida. Eu acho que o primeiro grande investimento que uma pessoa pode fazer é ter a sua casa própria. Eu acho isso um ponto fundamental. E na questão de investimento, apesar de eu me considerar arrojado e invisto muito no meu negócio, eu gosto muito do mercado imobiliário. Eu acho que é um mercado que você pode atingir de diversas formas. Eu gosto muito da renda ativa, que é você comprar um imóvel, de repente, por um valor baixo, dar uma reformada nele e transformar ele numa renda de aluguel. A renda ativa também pode vir através de fundos imobiliários. Toda vez que eu precisei recorrer a esse tipo de investimento, eu contei com a ajuda de um profissional, até porque ao longo da conversa aqui a gente discutiu e as minhas especialidades não é investimento, né? E outro grande negócio é comprar imóvel na planta. Imóvel começando ali, porque você consegue adquirir um imóvel novo e depois de pronto não vai dar, se for feito por uma consultora séria, não vai dar manutenção ali nos próximos 5 anos. E nesse período de você comprar ele na planta até você receber ele entregue, ele já está se valorizando, entendeu? Então o mercado imobiliário é um mercado que chama a minha atenção para essa questão de investimento. Tem alguns imóveis aí, poucos, um ou outro aí já adquirido, e é um mercado que eu confio. Show de bola, nem precisei fazer merchan de mercado imobiliário aqui, já fizeram para mim, eu vou ficar na minha, eu vou aproveitar a dica do profissional aqui. Ai, muito bom, Ederson, o papo contigo, cara, enriquecedor, acredito que a gente tá conseguindo extrair várias coisas boas aí, mas complementando um pouquinho, cara, vejo que você tem uma formação muito sólida, você tem clareza daquilo que você quer. Com certeza você deve ter tido algumas referências e eu queria que você citasse 2 referências principais aí para você durante essa trajetória toda sua. Cara, as minhas 2 maiores referências, sem nenhuma sombra de dúvida, são os meus pais. Meu pai e a minha mãe. Referência de trabalho, referência de resiliência, de quem já passou por situação difícil, superou, continua trabalhando e acreditando, tá? Referências profissionais eu tenho várias, só que se eu for citar um ou outro eu vou ser injusto, porque a minha trajetória
foi composta por muitas pessoas. Então eu poderia citar vários professores da época do IFESP, vários professores da época da FATEC, outra instituição por qual eu passei também, colegas de trabalho, tá? Vou aproveitar aqui para deixar minha gratidão expressa ao meu sócio, o Naldo, com 16 anos aí de parceria, 16 anos de trabalho. É um cara que é uma referência para mim, tem o meu respeito. E o sucesso da nossa empresa, da McFlu, é 50% do meu trabalho, 50% do trabalho dele, tá? Mas as minhas duas maiores referências, pai e mãe, profissional tem várias, e eu tomei a liberdade de mencionar o meu sócio aqui, porque é a parceria que tem dado certo até hoje, e a gente se respeita muito e acredita muito no outro. Oh, sensacional. Fala sobre um sonho seu que você ainda não realizou, tem vontade. Cara, o sonho que eu tenho é envelhecer com saúde, tendo uma autonomia, entendeu? E do lado das pessoas que eu amo. Esse é o meu sonho. Envelhecer com saúde, tendo autonomia, tá? E do lado das pessoas que eu amo. É o único sonho que eu tenho. Sensacional. Senhoras e senhores, essa foi a nossa primeira entrevista utilizando o estúdio da Aliança Marketing e Comunicação. Quero agradecer imensamente a oportunidade que vocês nos deu. Com certeza nós vamos iniciar um projeto aí contínuo que não vai parar, para a gente poder extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhor e compartilhar com vocês, porque a única coisa que quando a gente compartilha, a gente multiplica, é conhecimento. Então, Ederson, muito obrigado. Foi um prazer esse bate-papo contigo. Prazer. E agradecer o Alexandre aí, que é o dono do estúdio aí, que fez esse convite pra gente aí. E passo maravilhoso, ambiente agradável, o papo foi... Show de bola. Muito obrigado.